Nunca foi sorte, sempre foi altar. Meu Deus! É forte, mano? Forte, cara. Do manto. Olha, cara, eu acho que tão forte quanto essa palavra é uma frase do Bispo Lucas, que ela é inesquecível, que diz assim, ó: se eu não me sacrificar no altar com Deus, eu viro sacrifício no altar do diabo. É verdade. Forte. O João tá inspirado. Essa frase, ela é poderosa, né, cara? Mas só que é engraçado que quando a gente fala altar, a gente sempre vai pro lado meio que religioso. E tipo assim, altar, toda coisa que a religião fala de altar, e tem vários tipos de altar. Só que sabe o que é engraçado? Que eu acredito que na nossa sociedade todo mundo tem um altar. Por exemplo, a gente tá no Brasil e, cara, futebol é o que aqui? Religião, cara. Meu irmão, e quem gosta de futebol tem toda aquela liturgia. Quarta-feira é o dia de quê? Mengão. Até o nome do técnico é Jesus. Mas Jesus já foi embora já. Caraca, olha só, todo mundo tem aquela coisa aí, vai, o cara coloca o manto, entendeu? É o manto Então, sagrado. meu irmão, vai falar, vai tirar o futebol do cara. Você tá doido? Né? Então ali, cara, e eu acredito que não é só futebol, tem várias coisas na nossa vida que nós levantamos altares. Faz sentido isso pra vocês? Sim. Pastor, eu acredito que é uma experiência que todos nós aqui tivemos com o altar no Revisão de Vidas. Aí você pegou a experiência da experiência. Experience. Revisão de vida. Mas peraí, tu foi pra revisão de vidas, Davi? Claro que fui, né, pastor? Como que eu podia pegar uma oportunidade dessa? Calma. Claro que fui não. Pra quem não conhece, o Davi e a família dele tem uma história com o evangelho no Brasil sinistra. E quando a gente fala assim, né, tipo, e tal, você foi, mas você precisou ir pro revisão de vidas? Pastor, não é questão de precisar, né? Eu escolhi, eu decidi ir pro Revisão de Vidas, sabe? Tipo assim, nunca tive a pressão, na verdade, dos meus pais. Eles sempre falaram que era uma decisão que eu podia fazer, e eu tomei a decisão de ir, e lá foi que tudo mudou na minha vida. Mas não dava pra você chegar assim e falar assim, não, eu sou neto do bispo Rodovalho, chega lá, Jesus tem um espaço aqui, essa fila, neto do bispo, não tem isso na sua vida, você precisou ter a sua experiência? Eu acredito que todo mundo tem que ter a sua própria experiência, né? Nenhuma vai ser igual, mas todo mundo tem que ter a sua própria experiência. E eu tive a minha no Revisão de Vidas. Cara, no Revisão... E você tinha quantos anos, Davi? Eu tinha 11 anos quando eu fui pro meu Revisão de Vidas. Caraca, 11 anos, cara. O que eu tava fazendo com 11 anos, meu Deus? Comer na areia. Eu tava jogando bola, velho. E o Revisão de Vidas, cara? Qual foi a sua experiência? O que te marcou no Revisão de Vidas? Pastor, duas coisas que mais me marcaram foi, primeiramente, o momento do batismo no Espírito Santo, que foi um momento assim que, cara, não tem como eu explicar, é uma presença tão grande do Espírito Santo na minha vida que não tem palavras pra descrever, sabe? É só emoções. Caraca, não, mas o que ele tá falando é legal, né? Que eu perguntei qual que é, ele precisa ter experiência. Não dá pra você precisou ter isso mesmo muito novo. E qual que é a segunda, cara? Pastor, eu vivo uma realidade muito diferente das outras pessoas. É o que eu tenho percebido ao longo dos anos. E no meu Revisão de Vidas foi que eu percebi isso, porque pra mim, o grupo de pessoas que estavam ao meu redor é tudo na mesma realidade que eu vivia. Tipo assim, a gente tudo morava na mesma área, a gente era amigo de longa data, na mesma escola e tal. Só que no meu Revisão eu conheci gente que vivia numa realidade 100% totalmente diferente do que eu vivia. E foi, assim, uma das razões que realmente impactou a minha vida, porque eu pensava assim, caraca, uma pessoa vive com essas condições e ela tá aqui porque alguém deu oportunidade pra ela pra transformar de vida. Então eu quero ser uma pessoa que dá oportunidade pra essas pessoas, pra elas transformarem de vida também. Davi, no caso tipo assim, eu cresci no meio de uma família que a maioria, toda a minha família praticamente pertencia a uma certa religião, uma outra religião. Então eu cresci no meio disso, né, envolvido ali dentro e tal. Então de uma certa forma eu assim muitas vezes me senti muito pressionado a pertencer àquela religião, né, a fazer parte daquilo ali. E eu sempre me senti um pouco assim, excluído quando eu não me envolvia. Aconteceu isso com você? Você se sentiu assim pressionado porque você era neto dos bispos ou filho dos bispos? Já você sentiu essa pressão com você? Cara, eu vou falar um negócio aqui. Nunca senti uma grande pressão vinda da minha família.
Mas das outras pessoas, todo mundo vivia me perguntando: nossa, você vai ser bispo também? Você vai ser bispo, né? Não sei o quê. Ficava enchendo o saco. Como quer ser filho do bispo? Exatamente. Ele é legal, ele fala? Como quer ser filho do bispo Lucas? Mas Meu pai, né? Mas a sua decisão nunca foi em cima dessa pressão? Nunca. Meus pais sempre deixaram claros que a decisão é minha. Independente de qualquer coisa que as pessoas falam, a decisão sempre tem que ser minha. Eu que vou decidir os rumos da minha vida. Eu decido. E sabe o que é fera? É porque o altar, ele é um lugar que você pode ir até ser ensinado o caminho, mas você precisa ir nele sozinho. É verdade. Uma experiência muito forte que eu já tive com o altar foi justamente quando eu descobri que o altar não tem a ver com pessoas, mas com seu posicionamento e com a sua entrega. Eu sempre quis muito ser batizada pelo Espírito Santo e todas as vezes que tinha alguém que era muito bom nisso, né, algum pastor lá no púlpito pregando, que geralmente é conhecido por batizar muita gente no Espírito Santo, eu sempre ficava naquela expectativa, eu falava, agora vai. Mas eu fui batizada pela primeira vez quando eu entendi que não tinha a ver com pessoas, mas sim com a minha entrega. Eu fui batizada dentro da minha própria casa, sozinha, sem precisar de ministração de ninguém, justamente porque eu estava ali inteira, né, e não importando com quem estava lá em cima. É muito louco isso. E sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, nunca foi sorte, sempre altar. Então quando as pessoas veem algumas coisas na nossa vida, elas falam, mas é sorte. Mas elas não sabem o altar que nós estamos indo. E eu acho que é legal a história do Davi, é porque mesmo ele tendo dentro desse contexto, ele precisa, cara, provar que para ele mesmo, não para os outros, que o altar, ele vai nele sozinho, cara. E ele nunca deixou o especial se tornar comum, né? Porque ele cresceu nesse ambiente de revisão, de culto, de discipulado, Esse de é o maior tudo. desafio, né? E ele não deixou o especial se tornar comum no sentido de ver tudo aquilo acontecendo e tal. Não, eu não quero só olhar, eu quero fazer parte disso. Então eu te admiro demais, cara. Você tem quantos anos hoje, Davi? Eu tenho 14 anos. Caraca. Você é líder de célula, cara? Sim, sou líder de célula e com orgulho. Você tem quantas células? Eu tenho 9 células abaixo de mim. Vai ser ordenado. Eu quero mais sentar aqui. Temos um obreiro. Vou te ordenar trispo, cara. Nossa, cara, que incrível, incrível, incrível. Gostei. Você falou de um negócio aí que nunca foi sorte, né? E eu lembrei muito porque eu vim de uma realidade muito diferente e todos os meus amigos da minha idade olhavam assim, eu conquistando minhas coisas, eu trabalhando e falava, pô, é sorte. E eu só ouvi assim na minha cabeça, cara, aqueles momentos no altar, tudo que eu conquistei na minha vida, tudo que eu conquisto, e eu tenho certeza que tudo que eu vou conquistar é no altar, cara. Porque foi que nem alguém falou que eu não lembro, o altar é a ponte, é a minha conexão com o céu. Tudo que eu ligo no altar tá sendo ligado no céu. E eu tenho certeza que tudo que eu tô conquistando na minha vida é porque eu tô ajoelhado naquele altar. E é tão louco que a gente tem sempre um momento do altar no nosso culto. Só que agora, nesse momento que a gente vive diferente, o nosso altar é na nossa cadeira. E a gente gera o nosso milagre na nossa cadeira. Então, o nosso milagre é sempre gerado no altar, mas gera de dentro de nós, é com a nossa fé. A gente não pode estar lá no altar. Em algumas outras igrejas já está voltando, mas infelizmente a gente ainda gera o nosso milagre na nossa cadeira. E que é muito doido, é que Deus está dizendo assim, o altar ele não é um lugar, né, cara? O altar somos nós, né? Forte. É interessante isso que ela falou. A gente está numa realidade completamente diferente, né? E dentro desse momento, acho que foi o momento que as pessoas tiveram duas opções. Elas se aproximavam do altar verdadeiro, que não é aquele lá onde os bispos sobem, onde os pastores sobem, que é o altar, é a sua conexão, é a sua ponte. Ou as pessoas se distanciavam, e naquele momento eu acho que ela falando de estar dentro de casa, velho. Quantas vezes eu sentei na minha cama, abri minha Bíblia e lia um versículo e não conseguia parar de chorar, porque eu sabia que independente de eu estar naquele lugar ou não, a minha conexão com Deus não podia ser perdida. Eu precisava estar ali intensamente, eu precisava estar queimando. E a gente acompanhando ali pelas lives, pelos eventos, enfim, mas a gente sempre tinha que manter o altar em chamas, né? A igreja em chamas. Eu também tive uma experiência que todo mundo virava pra mim e falava bem assim, o altar ele é a fonte, né? E eu nunca entendia, e eu sempre perguntava pra Deus, e aí, a fonte vai ser a fonte de quê? E quando eu me entreguei por completo, né, pra Deus, eu entendi que Ele é a fonte do meu amor, Ele é a fonte da minha inspiração, Ele é a fonte da minha motivação e a fonte dos meus milagres. Então é lá, no altar, onde eu gero todos os meus milagres. E provavelmente se você não estiver ligado na fonte, o que acontece? Seca. Essa é a parada. Todo mundo, então eu tô entendendo que, cara, você tem que ter uma experiência, certo? Lógico.
O altar, ele não é um lugar, não é um lugar, ele é um ambiente que você cria, que você busca nele força pra você continuar e etc e tal. Tem mais alguém que tem alguma história? Pastor, isso é tão forte, é tão assim, impactante, porque o Renovo ele foi transmitido via live, né? Devido a esse momento que estamos passando. E na minha percepção eu achava assim, velho, não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser a mesma coisa de eu estar lá no Renovo, de eu estar recebendo a unção diretamente dos bispos, dos pastores, ouvindo a palavra de perto. Não vai ser a mesma coisa, eu tô vendo um Renovo aqui no meu quarto, então não vai ser a mesma coisa. Eu vou assistir só porque meu líder falou pra eu assistir, eu vou assistir. Só que aconteceu uma experiência muito forte comigo. Eu tava vivendo um momento muito forte de ansiedade e depressão. Então eu não saía do meu quarto de forma nenhuma, tá? Fiquei trancado durante esses meses todos, praticamente da quarentena, fiquei trancado dentro do meu quarto. E só um parênteses, a gente está no Brasil nesse exato momento, uma epidemia não só de coronavírus, mas de depressão e ansiedade. De ansiedade. E assim, passava milhares de coisas na minha cabeça, né? A vontade de largar tudo, de desistir, de parar. E eu achava que, não vai fazer diferença pra mim eu assistir essa live, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. E teve o Renovo, né? E na mesma hora a pastora mandou uma mensagem pra mim e falou assim, eu quero que você assista o Renovo agora. Eu preciso que você assista esse Renovo, porque Deus tem algo pra você. Só que eu não botei muita fé naquilo, né? E o Espírito Santo, ele me surpreendeu de uma forma tão poderosa que eu abri, né, o celular, eu abri o aplicativo naquele momento e meu quarto mudou. Aquele cenário de morte que estava dentro do meu quarto, ele foi transformado. Parece que o Espírito Santo, o Espírito Santo ele realmente entrou dentro do meu quarto. E eu já peguei o finalzinho do Renovo, eu peguei só a parte que estava tendo as ministrações, eu falei, não vai adiantar mais. Mas naquele momento meu quarto virou um altar completamente. E eu senti um renovo muito grande dentro do meu peito. Eu acho que eu senti de uma forma mais poderosa do que de todos os anos que eu fui até o Renovo, fazer o Renovo pessoalmente. E eu tava dentro do meu quarto, vendo pela tela do meu celular. Então eu fui renovado. Você fez do seu quarto um altar. Exatamente. E do ambiente de morte, um ambiente de vida. Um ambiente de vida. E naquele momento o Espírito Santo de Deus ele mudou o cenário. Mas o engraçado é que no Renovo teve um momento que o pastor falou assim, querido, onde você estiver agora, a chama do Espírito Santo vai arder aí dentro do seu coração. Não importa como você está, não importa a situação que você esteja. E foi exatamente isso. Meu coração ele começou a bater mais forte, parecia que estava dentro dessa fogueira. E ali naquele momento a ansiedade ela foi lançada por terra. Eu lembro que eu deitei no chão do meu quarto e eu só sabia chorar. Depois eu levantei e eu tava falando em línguas e eu não tava entendendo mais nada que tava acontecendo, porque uma hora antes eu tava tentando... Uma hora antes o seu altar era a depressão, ansiedade e ansiedade. E a vontade muito grande de querer dar um fim em tudo. Preste bastante atenção. Teve alguém que teve muita dificuldade, porque o altar, ele não serve também, além da gente edificar um altar, a gente precisa também quebrar outros altares. Tem alguém aqui que teve um altar que você fala assim, cara, foi muito difícil quebrar esse altar. Pra eu levantar o altar. A ansiedade da Meu irmão, você quebrar um altar que está construído naquele cenário e você desfazer dele, que era o que a gente vê muito Deus fazendo isso no Velho Testamento, e levantar um altar para Deus. Acho que você falou. Foi você que falou? Ah, não, né? Pastora, tem uma coisa. Antes de eu fazer 12 anos, né? Tipo assim, eu fui numa revisão muito pouco antes de eu fazer 12 anos. E nessa época eu tava disputando muitos campeonatos de futebol, que, tipo assim, futebol aqui no Brasil é religião, né? Claro. E eu tava disputando vários campeonatos, destacando em todos. Eu tava vivendo um verdadeiro auge na minha carreira de futebol. E assim, tipo, eu jurava que eu ia ser jogador de futebol, porque eu tava recebendo proposta de clubes pra fazer peneira, né? Tipo assim, pra fazer testes pra ser aprovado e jogar futebol profissionalmente. E assim, eu fui pra revisão com uma esperança de voltar, tipo assim, ser batizado. Era o que eu queria ser, batizado pra falar que eu sou crente. Só que aí quando eu voltei, quando eu voltei assim, eu tive que desfazer do altar, que era o futebol na minha vida. Eu, tipo, deixei tudo, eu larguei tudo pra seguir o altar, que eu realmente encontrei a minha paz, encontrei a minha alegria, que é o altar do Espírito Santo. Tudo que você não tem capacidade de levar pro altar, mesmo sendo bênção, um dia pode virar maldição.